Olá, sejam bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB e também o Centrinho. Hoje vamos falar sobre as fissuras lábio-palatinas, que são o foco de atividade do Centrinho desde sua fundação. Na verdade, vamos falar sobre um guia que reuniu informações sobre esse tema. Com o objetivo de reunir um quadro completo de orientações de forma simples, foi lançado o livro As Fissuradas, guia de informações sobre fissura lábio-palatina. Com capítulos de autoria de vários profissionais, a obra aborda desde os primeiros cuidados logo após o nascimento do bebê, passando por todo o tratamento cirúrgico, além de esclarecimentos em relação às descobertas mais recentes. E para falar mais sobre essa obra, estamos recebendo hoje aqui a fonoaudióloga Daniela Aparecida Barbosa, que é uma das organizadoras do guia. Daniela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui conosco hoje. Muito obrigada. Para mim é uma alegria voltar a Bauru, que é a minha casa na fonoaudiologia, e poder falar um pouquinho desse trabalho que tem dado um resultado muito bom, assim, tem dado uma repercussão muito boa. Voltar a Bauru, então você não está morando em Bauru hoje. Conta um pouquinho para a gente da sua formação. Eu sou de São Paulo, capital. Eu vim a Bauru em 2002 para fazer a graduação em fonoaudiologia e gostei tanto de ficar em Bauru que aí eu acabei aproveitando e seguindo por mais 4 anos no Centrinho. Então foram 2 anos de especialização e 2 anos no mestrado. E aí depois desses 8 anos aqui em Bauru foi quando eu retornei para minha cidade. Mas o vínculo ainda continua, então, às vezes, de trazer uma novidade ou mesmo de recorrer às professoras para alguma discussão de caso ou atualização, é sempre para mim, Bauru é sempre uma forma de me atualizar em fonoaudiologia. E qual que é a sua relação com a fissura? Foi desse tempo do Centrinho mesmo? Qual que é a sua relação com a fissura lábio-palatina? Foi nesse tempo. Eu acho que eu me atentei à fissura lábio-palatina durante o período de graduação. Então, a gente observava muitos pacientes aqui transitando pelo campus, sim, mesmo no início da graduação, quando a gente ainda não tinha disciplina lá no hospital. E aí, acho que no último ano, se eu não me engano, foi quando a gente tinha uma disciplina que cursava lá. E aí foi, para mim, algo encantador, foi ver como que a fonoaudiologia conseguia ajudar tanto uma pessoa com a fissura lábio-palatina. Então, foi daí até que surgiu o interesse mesmo, porque a fonoaudióloga conseguia ajudar a criança que não conseguia mamar, conseguia ajudar depois na terapia ou nas correções de fala, e aí eu vi que era um trabalho que realmente era contínuo. E na fonoaudiologia, uma das coisas que me agradava muito era essa proposta de reabilitação. E aí a reabilitação realmente acontecia com a participação de fonoaudiólogo. Então, o meu interesse pela fissura acabou acontecendo naturalmente nesses anos de graduação e ele foi se firmando cada vez mais depois no período da pós. E sobre o guia, ele nasceu dentro da rede As Fissuradas, né? Comenta um pouquinho pra gente dessa rede, você é colaboradora dessa rede? Eu sou uma das gestoras da rede, a gente ainda não se intitula tanto. A Luísa Panunzio, ela é a criadora da rede, então, se eu não me engano, em 2014 foi quando ela criou uma fanpage com a proposta de que as famílias que têm o diagnóstico da fissura lábio-palatina não tivessem tanta dificuldade em ter acesso a uma informação sobre a fissura, sobre o tratamento. Então, que foi exatamente o que ela vivenciou no diagnóstico intrauterino do filho dela. Então, ela falava que as semanas que antecederam o nascimento do Bento, elas foram muito tumultuadas. Mesmo ela tendo acesso à informação, estando em São Paulo, uma grande capital, então após as primeiras cirurgias do Bento, ela se sentiu no desejo mesmo de fazer algo a mais pela causa. Então, a fanpage foi criada nessa data, em fevereiro de 2014, e alguns meses depois eu acabei encontrando ao acaso, assim. Então eu pesquisando em Facebook, acabei achando a rede e me prontifiquei. Falei, olha, eu sou fonoaudióloga, tenho experiência em fissura, gostaria muito de agregar algo a mais na rede. Então foi quando a gente uniu essa visão de informação de uma forma mais pontual. A
A fanpage, a rede, ela acontece com essa proposta de acolhimento. Então, famílias do Brasil inteiro, quando tem um diagnóstico, elas acabam conseguindo achar a gente pelas pesquisas no Google. E aí acabou acontecendo o passo seguinte, que eram essas perguntas. Então, a gente recebia muita dúvida, desde dúvidas de onde eu faço o tratamento do meu filho, até dúvidas mais específicas sobre uma técnica cirúrgica ou uma terapia de fala. Então, a experiência da fissura lábio-palatina nesses anos que eu já tinha foi onde foi ajudando. E aí a gente conseguiu nos encontrar para que servia as fissuradas. Então, era fazer esse acolhimento e fazer essa ponte, assim, levar a informação de uma forma mais fácil para as famílias. Então, não precisa não precisa ser graduado em fonoaudiologia para saber quais são as articulações que comprometem a fala de uma criança fissurada. Então, a gente surgiu daí e tem fortalecido muito nessa proposta. E a Luísa é uma das organizadoras com você do guia? Sim, sim. O guia ele surgiu a partir dessa demanda que a gente visualizava. Então, a gente viu que era muito carente de informação. A própria Luísa fala que quando ela teve o diagnóstico intrauterino, ela fez uma pesquisa rápida no Google e ela achou muitos artigos científicos, que ela não tem a vivência de fazer essa leitura, porque ela não é dessa área de saúde, e o que mais a assustou do que a acolheu. Então, o guia foi exatamente para a gente fazer essa tradução. A gente trouxe informações importantes sobre a fissura, então são informações científicas, comprovadas, mas a gente se preocupou muito na forma como essas informações eram escritas. Então, a proposta para todos os autores que a gente passou para eles era, tem que ser fácil de ler. Então, não precisa ter aquele formato científico que a gente é acostumado a escrever para uma tese ou um artigo científico, mas, pelo contrário, tem que ser muito fácil de uma pessoa ler e entender. Então, a gente organizou, a Luísa e eu, e só foi possível graças à ajuda de muitos amigos. Então, nós temos alguns capítulos, mas o corpo mesmo do livro foi graças a uma equipe inteira que a gente foi alcançando. Antes da gente falar mais sobre o livro, ainda sobre as fissuradas, quais as plataformas que vocês atuam hoje? Tá. O grande forte é o Facebook, então nós somos hoje, eu acho que 18 mil, quase 19 mil inscritos na fanpage. Mas Facebook a gente identificou assim como que é uma comunicação lá, né? Então é algo muito mais rápido, é realmente uma forma das famílias se encontrarem. E as informações mais técnicas ou textos que a gente sabe que são importantes, que eles tenham fácil acesso constantemente, a gente incorporou mais o uso do site. Então temos um site, o Facebook e o Instagram. Então, o que nós queremos é, para qualquer busca que se faça, que se coloque fissura lábio-palatina ou lábio leporino, consiga encontrar as fissuradas em alguma dessas redes. Ok, Daniela, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já falando sobre o guia. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a fonoaudióloga Daniela Barbosa, que é uma das organizadoras do Guia de Informações sobre Fissura Lábio-Palatina. A gente falou no primeiro bloco sobre essa questão da linguagem, ser uma linguagem bem acessível do guia. Você acha que esse é o grande diferencial da obra? Acho. A obra foi realmente pensada no veículo que seria para essa informação chegar à população. Então, as informações que tem ali são informações que um livro técnico tem, mas a forma como elas estão expostas, tanto a linguagem escrita quanto as ilustrações. Então, são imagens simples, é uma linguagem simples que é realmente para todo mundo ter a possibilidade de compreender e de não ter dúvida naquela informação. Mas o público-alvo são as mães, os pais, né, dessas crianças, mas também são outros profissionais? Quando a gente fez, a ideia surgiu, a gente fez pensando nas famílias. Então, uma família que recebe o diagnóstico e não tem a menor noção sobre fissura.
Então, quando a gente idealizou, a nossa ideia era de a família chegar numa livraria, na seção de maternidade, e ter ali o livro das fissuradas também como uma opção. Depois do lançamento, isso recente, faz 15 dias, a gente viu que a gente conseguiu chegar num público maior. Então, as fissuradas, o livro delas, ela ficou uma boa forma de primeiro acesso para a informação. Tem muito graduando que tem usado o livro também para essas pesquisas iniciais. E para o público profissional, eu acho que tanto é uma forma de ter mais uma informação, e a gente sabe que é tão restrita a informação sobre fissura lábio-palatina condensada ali num livro, mas também uma forma de tê-lo para indicar também para a família. Então, da ideia inicial que era para uma família só, a gente viu que conseguiu abarcar todo mundo, o que é ótimo, porque o que a gente quer é divulgar mesmo a informação. Então, quanto mais pessoas tiver o acesso, para a gente melhor. A gente sabe que o tratamento da fissura, a reabilitação é muito longo, né? São anos e anos. A obra, ela tenta abarcar desde o comecinho lá da descoberta até essa reabilitação. Como que funciona? Assim, como vocês trabalham isso no guia? A forma como a gente organizou os capítulos foi pensando no multidisciplinar e pensando, sim, organizado no processo mesmo cirúrgico, no processo de tratamento. Então, a gente consegue abarcar tanto as orientações em uma maternidade, até o processo de finalização ortodôntica ou cirúrgica, que geralmente são as últimas etapas do tratamento. Então, sim, a gente tem essa visão a longo prazo do tratamento, e foi uma forma que a gente achou que seria mais fácil de organizar todas essas informações. Daniela, são textos de vários especialistas ali, né? Comente um pouco pra gente quem são os especialistas, tem algum que você queira destacar ali? A escolha dos profissionais foi muito da vivência que eu fui tendo ao longo desses anos como fonoaudióloga. Então, são profissionais, a princípio, todos meus amigos e pessoas que eu admiro muito, assim, pelo trabalho que eles executam. Tem tanta gente boa e que eu gostaria de falar que eu acho que eu não tem como falar o nome de um sem falar de todos os outros, mas são profissionais que eu respeito muito em todas as áreas. Então, são dentistas que eu admiro muito, cirurgiões, otorrinos, fonoaudiólogas, professoras e colegas minhas. Então, assim, os autores que estão lá são profissionais que têm a vivência com a fissura lábio-palatina, porque mais até do que uma informação super recente ou uma descoberta da ciência, a gente quer o que aquela família ali precisa. Então, é a família saber, por exemplo, como que tem que pegar o neném para amamentar, ou que às vezes é comum dar uma alteração no teste da orelhinha e os porquês que pode dar essa alteração. Então, são profissionais que eles têm essa vivência diária na fissura. Essa foi uma dos critérios assim, para a gente fazer a escolha. E claro que assim, profissionais que a gente admirava e que tivessem essa abertura para fazer um desafio que era essa redação diferente. Quem está na área acadêmica tem uma habilidade enorme para fazer um artigo científico nos padrões das normas técnicas, e é diferente, assim, a gente acha que é simples, mas você se pega tendo que reformular essa sua estratégia de escrita para conseguir ser efetivo também usando pouquíssimos termos técnicos. Então foram profissionais assim que para mim é uma alegria e uma gratidão muito grande, porque eles se abriram muito para essa proposta. E são profissionais não só do Centrinho, né? Isso, não só do Centrinho. Tem alguns aqui do Centrinho, tem profissionais que eu conheci na vivência em São Paulo, tem outros profissionais que são voluntários da Operação Sorriso do Brasil, também eu tive contato durante algumas missões no trabalho voluntário, e então eu posso falar que tem profissionais de todas as regiões do Brasil. E de todas as áreas também, né? E de todas as áreas, sim. Daniela, no resumo fala que vocês também comentam um pouco sobre as mais recentes descobertas ali. Qual que é a importância de vocês também colocarem essa parte um pouco mais técnica ali sobre a ciência mesmo? Uma coisa que a gente percebe que tem ainda uma demanda muito grande, as mães, quando elas têm o diagnóstico da fissura, elas querem saber o porquê.
Então, por que que o meu filho vai nascer com fissura? Se não tem nenhum caso na família, se eu não conheço ninguém que teve. Então, a ciência vem para a gente para responder essas perguntas básicas, que a gente ouve a carreira inteira, tem já essa busca por essa informação. Então, a busca pelo novo, pelas atualidades, assim, foi exatamente para responder perguntas antigas. Por isso até que a gente fez questão de ter um capítulo da genética, que é, sim, uma das perguntas que são mais difíceis dessa família ter resposta. Até porque elas precisam ouvir de um profissional da área que possivelmente ainda não tem resposta para tudo isso, assim. Então, que não foi culpa dela, né? Que não foi culpa exato, exato. Não foi a chave no peito, não foi às vezes porque não comeu o que precisava. Então, é importante ouvir de um profissional da área. Eu posso falar o que eu já li da genética, mas ouvir isso de um profissional, de um geneticista, que tem ali já as pesquisas sendo realizadas, é muito mais... dá muito mais credibilidade para aquela família. Então, a nossa busca por informação mais recente foi exatamente para responder as perguntas de sempre daquela família. Ok, Daniela, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a fonoaudióloga Daniela Barbosa, que é uma das organizadoras do Guia de Informações sobre Fissura Lábio-Palatina. Na parte final vocês contam algumas histórias, né? As próprias mães, famílias contam algumas histórias no guia. Conta pra gente por que vocês resolveram colocar isso ali. E foi estrategicamente colocado no final, que era para dar um ponto final, mas com toda a esperança que essas famílias precisam ter. A gente vê que quando tem o diagnóstico, quando ela está com um bebezinho ali recém-nascido, elas ainda não têm a noção do como é possível essa completa reabilitação da fissura. Então, como que tem uma técnica cirúrgica que deixa uma cicatriz super imperceptível, como que a grande maioria das crianças com a fissura do palato desenvolvem a fala normalmente sem precisar de tratamento fono, e elas ouvem, elas adquirem essa informação, mas visualizar o real ali, realmente um adulto reabilitado, que tem uma vida profissional super bem sucedida, isso a gente viu que é uma forma delas realmente acreditarem. E a vontade de fazer esse capítulo aconteceu muito por uma vivência que a gente tem lá em São Paulo, que são os encontros. Então, aproximadamente 2 vezes ao ano, nós fazemos piqueniques, encontros ao ar livre, que era para tirar do virtual. Então, mães que estavam ali na cidade, a gente reunia para elas terem essa troca. O que é muito comum da gente ver num hospital. Então, no centrinho, a sala de espera faz parte de um tratamento. É importante elas conversarem. Em São Paulo, às vezes, elas não têm essa vivência, seja porque são de consultórios particulares, ou, enfim, é uma rotina muito mais dinâmica. Então, a gente quis promover isso no encontro. E os primeiros encontros era muito criança e família, pai, mãe. E aí agora nos mais recentes a gente tem recebido adultos fissurados e que querem ajudar. E aí pra gente a grande ajuda que eles nos fazem é exatamente estar lá. Então a mãe identificar aquela cicatriz, parar para ouvir o adulto falar e perceber que realmente é uma fala ótima. E a ideia de passar isso para o livro foi exatamente de dar essa esperança, falar, tudo vai dar certo. É um tratamento longo, é um tratamento que no começo parece ser algo inacessível, que não vai conseguir, mas paciência, informação, que tudo vai dar certo. Então a gente quis escolher pessoas que mostrassem isso mesmo na vida. A princípio são 3 autores, né, que colaboraram nesse último capítulo, são 2 moços e uma moça. Pessoas que a gente conheceu também, assim. Então a Tâmara, que é uma das autoras, foi colega minha no período de faculdade, então nós transitávamos aqui na FOB durante a graduação. Tem o Bruno, que é um rapaz lá de São Paulo, que eu não conheço pessoalmente,
mas que teve uma ação muito importante nos piqueniques que ele participou. E o Reinaldo, que é um rapaz que eu conheci, ele tem uma história linda também sobre fissura e sobre a relação que ele tem hoje com a filha dele, que também nasceu com a fissura lábio-palatina. E o principal, assim, são 3 pessoas para cima, para frente, alegres, leves. Então, o medo da mãe de ter uma criança que vai virar um adulto retraído. Então, ali são 3 exemplos de que isso não acontece. Assim, basta seguir todo um tratamento. Então, é uma motivação mesmo para que sejam adultos felizes como qualquer outro. Então, a obra termina com bastante esperança, motivação para essas famílias, para os leitores. Sim, sim. Daniela, queria que você falasse quem quiser adquirir esse livro, onde que ele está disponível, é pela internet, já está vendendo, conta pra gente. Quem publicou o livro foi a editora Booktoy. Então, a princípio, como nossa maior comunicação ela é via meio virtual, então a gente queria uma editora que tivesse uma loja virtual também. Então, você pode comprar pela editora, pelo site da Booktoy. Nós vendemos também pela fanpage, então tem lá na fanpage das Fissuradas o link para fazer essa compra. E a princípio é que a gente lançou recentemente, mas a Booktoy tem acesso a livrarias, né? Então a gente quer que esse livro chegue a todos os lugares. Se alguma cidade não tiver na livraria, eu acho que a ajuda das famílias vai ser exatamente ligando e pedindo para a livraria fazer essa aquisição. Mas a princípio a venda é virtual e presencial ali, né, na livraria, e a gente tem planos, quem sabe um e-book, a gente quer que essa informação chegue para todos os lugares. O grande objetivo é esse, né, colocar a informação para todo lugar do Brasil. Sim, sim, porque precisa. Daniela, queria mais uma vez agradecer sua participação aqui conosco. Muito obrigada, muito obrigada. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.